versículo de número 41. Glória a Deus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, versículo de número 41. Glória a Deus. Todos encontraram, pode dizer amém? Amém. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e dividiu os peixes entre todos eles. Versículo agora de número 46. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, e viu-os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Amém? Pode se assentar, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço alguns minutos da sua atenção para nós entendermos aquilo que o Senhor tem a revelar para nós aqui nessa noite. Eu prometo ser bem direto, objetivo naquilo que o Senhor colocar no meu coração. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, pregado. Já vimos muitas pessoas falar a respeito desse texto aqui. É bem verdade que Jesus, ele estava no meio de uma multidão essa a qual já vinha seguindo a Cristo, andando. Jesus estava vindo de barco, e aquela multidão inteira vindo a pé, em procura de uma palavra, em procura de que Jesus falasse algo. É interessante, porque quando essa multidão está ali com Cristo, já cansada, e a Bíblia diz que era tarde, os discípulos olharam para Jesus e disse: vamos despedir essa multidão, pois já está tarde, faça com que eles vão comprar coisas nas aldeias para eles. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele não queria despedir aquela multidão de barriga vazia. Jesus, ele não queria ver com que aquela multidão fosse embora com fome. É interessante que Jesus, ele vai perguntar o que é que na multidão tinha para oferecer àquele povo. Nós bem conhecemos a história, tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. É interessante porque já essa multidão aqui, 5 pães e 2 peixinhos, para essa multidão é pouco, mas na mão de Jesus se tornou muito. E aqui eu começo a entender que Jesus, ele não precisa de muito para fazer alguma coisa na nossa vida. Jesus, ele não precisa de muito para fazer algo na nossa vida. Nós vemos nos textos sagrados da palavra do Senhor, a qual ele precisou de pouco para fazer muita coisa na nossa vida. Perceba um homem por nome Gideão. Gideão tinha um grande exército, ao ponto de Deus olhar para Gideão e dizer: Gideão, está muito grande esse exército, faça o povo descer as águas. Enfim, nós conhecemos, ficou apenas 300 com a batalha, é pouco, mas na mão de Deus se torna muito. A Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. 2 ou 3 é pouco, mas com a presença de Jesus se torna muito. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas apenas poucos são escolhidos. O que eu quero dizer aqui nessa mensagem é que se você entregar o pouco que você tem aqui nessa noite, Jesus fará coisas grandes por nós aqui nessa casa. Jesus, ele precisa de pouco para fazer muita coisa na nossa vida, pois não adianta ter grande quantidade se apenas poucos querem trabalhar. Não adianta ter volume se apenas 2 ou 3 querem fazer a obra do Senhor. Deus quer pouco, mas pouco que ainda ora. Deus quer pouco, mas pouco que ainda tenha compromisso. Deus quer pouco, mas pouco que ainda sente a graça, sente a presença, sinta a unção de Deus sobre a vida. É interessante
Porque aqui nesse texto aqui, esses homens, essa multidão, vão começar a se alegrar, fazer festa por haver a multiplicação. Eles já tinham visto muitas coisas, já tinham visto muitos milagres acontecer, mas milagres semelhantes a estes homens ainda não tinham visto. Então Jesus agora vai multiplicar o pão, multiplicar os peixes, ao ponto da multidão, ao ponto daquele povo se alegrar, ao ponto deles fazerem festa, festejarem por aqueles pão, por aqueles peixes. Eles começam a se alegrar, os discípulos estão alegres. E agora a Bíblia diz que Jesus vai chamar os discípulos à parte, vai chamar os discípulos e vai dizer: olha, pega o barco, vai até o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Irmãos, é bem verdade, nós conhecemos esse texto. Isso aqui eu começo a pensar, que Cristo é esse que vai tirar os discípulos do meio de uma festa, vai tirar os discípulos do meio de uma alegria, para agora colocar dentro do barco, para enfrentar uma tempestade. Que Jesus é esse que vai tirar do meio de uma alegria, para que esses homens começam agora a enfrentar momentos de desespero. Eu tenho por mim dizer que para tudo Deus ele tem um propósito, que independente do que aconteça, para tudo Deus ele tem um propósito. Jesus chega até os discípulos e diz: olha, pega o barco, vai até o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Há uma ordem de Deus aqui, e essa ordem é um tanto quanto muito interessante, porque Jesus já está dizendo: nós vamos nos encontrar do outro lado, independente do que vocês passarem no meio do caminho, nós vamos nos encontrar do outro lado. Eu quero que você guarde isso, porque Jesus no começo aqui ele disse: nós vamos nos encontrar do outro lado. É interessante, porque os discípulos não vão fazer bico, não vão fazer cara feia, não vão murmurar. Eles vão pegar o barco e vão obedecer a ordem de Jesus. Ao obedecer essa ordem, a Bíblia diz que perto da 4ª vigília da noite, esses homens começam a enfrentar uma tempestade. Tempestade essa que há uma revelação em cima aqui desse texto. Pois difícil não é obedecer uma ordem quando Jesus manda. Difícil é permanecer no barco quando a tempestade chega. Ei, entrar dentro do barco é fácil. Permanecer no barco quando o vento sopra é difícil. Pare para pensar o tanto de gente que já não estava dentro do barco, mas porque talvez o vento soprou, talvez a adversidade veio e muita gente já abandonou o barco. Mas Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. O vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas não abandone o barco, não desista, continue avante. É interessante porque esses homens vão obedecer essa ordem essa que por obedecer à vontade do Senhor, eles agora começam a enfrentar algumas tempestades. Por obedecer à voz do Senhor Jesus, esses homens agora começam a enfrentar alguns ventos na vida. E é assim conosco, por obedecer à voz do Senhor, muitas das vezes vamos enfrentar a tempestade. Por dizer não ao pecado e sim à santidade, vamos enfrentar algumas tempestades. A dizer não à mentira e sim para o verdadeiro Cristo, nós vamos enfrentar algumas tempestades. E o que me chamou a atenção aqui é que os discípulos vão enfrentar essa tempestade e eles começam a remar contra este vento, a remar contra essa luta. E a Bíblia diz: Jesus foi até o monte orar. Do monte onde Jesus estava, Jesus conseguia enxergar a aflição que os discípulos passavam. Os discípulos começaram a remar ao ponto de estarem cansados, ao ponto de estar fadigados. A Bíblia diz: o vento era contrário. O vento é imaterial. O vento não cansa de soprar. Nós somos matéria, nós cansamos. Aqueles homens agora começaram a cansar, começaram a ficar sem força. Irmão Joedson, então quer dizer que do monte onde Jesus estava, Jesus conseguia enxergar? Conseguia. Então por que é que Jesus não fez nada? Porque Jesus sabia que os discípulos ainda aguentavam. Irmão Joedson, então quer dizer que Deus ele está vendo a meu vento, a minha prova? Está. E por que não fez nada?
porque Jesus sabe que você ainda aguenta, Jesus sabe que você ainda suporta. É interessante porque a Bíblia diz que quando eles estavam cansados, Jesus começou a descer do monte a favor daqueles homens. Quando chegaram no limite, Jesus começou a descer do monte a favor daqueles homens. Eu tenho uma palavra de Deus a alguém aqui nessa noite, a dizer que Jesus vai descer aqui nessa casa para acalmar a tempestade de alguém. Alguém pode levantar a mão e receber essa palavra? Jesus vai descer para acalmar a tempestade de alguém. Eu não consigo me manter a segurar essa palavra que Deus revelou no meu coração, e eu já vou liberar ela aqui nessa noite. Jesus vai descer aqui nessa noite para acalmar a tempestade no coração de alguém, para acalmar esse vento na vida de alguém, para dizer: ei, saiu do teu controle, mas eu continuo no controle. Saiu do teu domínio, mas eu continuo no controle da situação. Ele não perde controle, porque para tudo Deus ele tem um propósito. Por que é que Jesus, irmãos, vai tirar os discípulos de uma festa para fazer com que eles enfrentem uma tempestade? Que Deus é esse? Diz que nos ama, diz que cuida, mas parece que tem momentos na vida que estamos sozinhos. Parece que vamos orar e o céu está de bronze. Parece que vamos falar algo e Deus não está do lado. Que Deus é esse? Essa atitude de Deus é a mesma atitude de um pai e de uma mãe quando vê um filho ir numa escola, tendo um trabalho, tendo uma atividade. Tem filhos que ele vira uma noite estudando para sair bem na prova no dia do amanhã. E o pai, vendo o cansaço do filho, o pai muitas das vezes quer fazer com que o filho vai dormir, com que o filho vai descansar. Porém, o pai não faz nada, porque o pai sabe que o estudo do menino ali vai fazer bem para ele futuramente. É a mesma atitude de Deus. Quando nos vê passando por desertos, quando nos vê passando por vales, tem momentos que Deus não faz nada, porque Deus sabe que o que eu passo hoje é Ele me preparando para algo que eu vou viver futuramente. As adversidades que eu passo hoje é Deus me dando estrutura para algo que Ele me prometeu lá atrás, e eu vou viver futuramente. Deixa eu ser mais claro para você entender. Deus não dá enquanto você não estiver pronto para receber. Então primeiro Deus me prepara, então primeiro Deus me modela. É por isso que nós vemos muita gente de peito estufado dizendo: cheguei onde cheguei porque fui bom, cheguei onde cheguei porque preguei, cantei. Não, quando nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, nós vamos chegar e vamos dizer: eu não merecia, mas o Senhor me trouxe até aqui. Eu vim profetizar para essas irmãs nessa noite, em dizer a alguém que já está passando por ventos, que já está passando pela adversidade e não sabe do porquê tanto vento, do porquê tanta prova, e Deus já está dizendo: sou eu te dando estrutura, sou eu te preparando para algo maior que você vai viver. Deixa eu ver quem vai entender essa palavra. Jesus está te dando estrutura primeiro. Uma grande casa, se não tiver uma boa estrutura, ela cai. É Deus dizendo: vou te amadurecer primeiro. Deus tem uma obra tão grande na sua vida, mas Deus precisa te preparar primeiro. Deus precisa tirar algumas coisas que está te afastando dele, e você sabe que Deus está falando contigo aqui. Deus precisa limpar algumas amizades. Jesus precisa te afastar de algumas coisas. Sabe o que Ele está dizendo? Eu quero te dar estrutura. Ei, ninguém amadurece sorrindo. É difícil, passa por lutas, e esses homens é um exemplo para com isso. Eles estavam passando por adversidades. O que me chamou a atenção aqui é que o momento, a situação fez com que eles pensassem: vamos morrer. Porque ao olhar para o lado, olhar para o outro, não tinha ninguém à sua volta. Aquela tempestade, o vento, e o vento soprava forte, ao ponto deles pensar que eles iam morrer. Será que Jesus nos trouxe até aqui para morrer? Será que Jesus permitiu com que entrássemos num barco para nós pararmos no meio do caminho? O momento fez com que eles pensassem:
acabou. Mas a palavra de Cristo no começo da praia foi: nós vamos nos encontrar do outro lado. O problema é que o momento faz eu desacreditar naquilo que Deus já me prometeu. O momento, só porque tudo está dando errado, faz eu desacreditar que Deus me chamou. Só porque as portas não estão se abrindo, faz com que eu perceba que Deus não me chamou. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda que o momento não esteja da forma que você queria, ainda que o momento, a situação não esteja da forma que você quer, Deus já estabeleceu a promessa sobre a tua vida, e querendo o inferno ou não, a promessa vai se concretizar. Irmão Joedson, Jesus falou que ia salvar o meu marido, mas parece que cada vez está mais difícil. Acalma o teu coração. Se Ele diz que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Estou sentindo graça de Deus aqui, mano. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Ainda que o momento não esteja favorável, ainda que o momento não esteja indo muito bem, vai dando glória, vai dando aleluia, porque nenhuma tempestade dura para sempre. Continua adorando o Senhor, porque essa tempestade vai passar. Deus marcou essa noite para falar com alguém em especial aqui. Interessante. Jesus tira esses homens dali. E eu disse que para tudo Ele tem um propósito. Qual foi o propósito de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que estes homens estavam cansados. Cansados por estar remando. Cansados por estar remando e a tempestade não passar. Cansados por estar remando contra aquele forte vento. A Bíblia diz: Jesus ele via, Jesus contemplava. E enquanto eu estava estudando, meditando nessa palavra aqui, o Senhor colocou algo no meu coração, orando, o Espírito Santo do Senhor colocou algo no meu coração. E eu sei que eu estou pregando para vidas aqui que se encontram assim como esses homens. Pessoas que entraram aqui cansadas, pessoas que entraram aqui fadigadas, por orar e parece que não está vendo o resultado, por clamar e parece que nada está mudando. Pessoas que vêm para o culto segunda, todo dia, está no culto, por dentro só você e Deus sabe a amargura que está dentro da sua alma. Pessoas que estão aqui, que ninguém sabe o que você tem passado, uma luta travada dentro da sua casa, uma luta espiritual travada. Talvez os teus filhos não conhecem, a tua esposa não vê, os seus amigos não têm visto, mas só você e Deus sabe quantas lutas travadas não tem enfrentado, ao ponto de você olhar para um lado, olhar para o outro e se perguntar: Senhor, será que eu estou sozinho? Será que eu estou sozinha? Parece que ninguém me vê, mas eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vejo o teu cansaço, eu vejo o teu sofrimento. Nessa noite aqui hoje, Deus marcou esse congresso para renovar vidas aqui. Jesus vai renovar alguém aqui hoje. Você pode levantar sua mão, então a palavra profética nessa noite. Jesus veio renovar a força de alguém aqui hoje. Ele veio colocar alguém de pé aqui hoje. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não te deixei sozinha nesse vento, eu não te deixei sozinha nessa prova. Hoje eu te renovo, hoje eu te encho, hoje eu te pego de novo e te coloco na minha frente. Eu estou sentindo Deus, eu sei que se fosse por você, nem aqui mais você estava. Eu sei que se fosse pelas tuas forças, nem aqui mais você estava. Mas sabe por que você chegou aqui? Porque a mão dele te segurou, porque a mão dele te ajudou, porque a graça dele te sustentou. É por isso que nós chegamos aqui nessa noite. É interessante, nós voltar ao texto. Um momento fez com que aqueles homens desacreditassem do que foi falado lá na praia. É interessante, irmãos, quando eles não aguentaram mais,
Jesus começou a descer do monte. Jesus começou a vir. E é interessante porque não tinha nenhum veículo, um barco, para que levasse Jesus até aquele lugar. E aqui eu comecei a entender o propósito de Jesus para com aqueles homens, do porquê é que Jesus ele permitiu com que os discípulos entrassem no barco e fosse até o outro lado. Era Jesus agora começa a vir, irmãos, por cima das águas. Era Jesus dizendo: ei, permiti com que vocês entrassem dentro do barco, porque tem coisas que Jesus não vai revelar no meio da multidão. Tem coisas que Jesus revela no secreto. Tem coisas que Jesus não pode revelar para todo mundo. Tem coisas que Jesus não revela ao pastor e revela à igreja. Tem coisas que Jesus revela ao pastor e não revela à igreja, e assim vice-versa. Tem coisas que é no oculto, tem coisas que é no secreto. Aí Jesus seleciona quem é que entra no barco. Entra os discípulos, porque Jesus não quer mostrar no meio da multidão. Jesus começa a andar por cima das águas. Os discípulos começam a ver aquele cenário. Era Jesus dizendo: o que eu vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar para mais ninguém. Só contemplou Jesus andando por cima das águas quem passou por aquela dificuldade. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Talvez você esteja passando por algo que ninguém esteja passando. Aí Jesus está dizendo: não tem problema, vou colocar na tua mão o que não coloquei na mão de mais ninguém. É Jesus dizendo: o que você está passando hoje, talvez ninguém está passando, mas Jesus está dizendo: tem surpresa para você. Tem surpresa. Levanta sua mão para profetizar nessa noite. Ainda no final desse ano, tem surpresa de Deus para essa igreja. Tem surpresa de Deus para essa casa. Eu estou sentindo os céus abrindo aqui nessa noite. Alguém pode receber o que eu estou recebendo aqui? Jesus está aqui nessa noite. Que é na intimidade. É interessante, irmãos, porque Jesus começa a andar por cima das águas. Os discípulos, vendo aquele cenário, começaram a gritar, ficar com medo e dizer: é um fantasma, é um fantasma. Jesus olha e diz: sou eu. Jesus se identifica de que era ele. E os discípulos estavam com medo, dizendo: é um fantasma. Presta atenção nisso aqui. O problema não é enfrentar a tempestade, porque todos nós enfrentamos uma tempestade na vida. O problema é perder a sensibilidade da voz de Jesus no meio da tempestade. Tem pessoas tomando decisões precipitadas porque perdeu a sensibilidade em ouvir a voz de Jesus. Tem pessoas adiantando as coisas demais porque esqueceu e perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. É interessante porque os discípulos, eles começam a pensar: é um fantasma. Pedro, ele vai dizer: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. E aqui eu quero entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, e já estou encerrando. A Bíblia diz que Pedro, ele fala: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. Jesus ele permite com que Pedro venha. A Bíblia diz que Pedro desce do barco, e Pedro agora começa a dar alguns passos. Passos esses que Pedro começa a olhar à sua volta, começa a olhar e ver os ventos e perceber que o que ele estava fazendo não era algo natural, não era algo comum. Então a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. A maioria das vezes pessoas afundam por estar olhando à sua volta. O que tem de gente afundando por estar olhando as adversidades. E o maior problema não é só afundar. O maior problema é porque tem pessoas que estão afundando e colocamos a culpa em todo mundo, se esquecendo que a culpa está em nós, que esquecemos de olhar para o alvo, que é Jesus. Tem muita gente afundando porque tem olhado os problemas. Tem muita gente afundando porque tem olhado para o homem, tem olhado para o defeito. Tem muita gente afundando porque tem olhado
nessa noite para dizer: ei, volte a olhar para o alvo. Volte a olhar para o alvo. Tem muita gente afundando e diz: a culpa é de pregador, a culpa é de pastor, a culpa é de fulano. Não, a culpa é nossa, que tiramos o olhar do alvo, que é Jesus. Mas essa noite aqui hoje, nós vamos voltar a olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Olhar para o alvo, tirar o homem como centro das coisas e voltar a olhar para o alvo. Pedro começou a afundar. O que eu achei lindo aqui nesse texto é que Pedro afundando, seus amigos não fizeram nada, seus amigos não pularam do barco. Tinha possibilidade? Tinha. Por que não fez nada? Porque tem momentos que só você, Jesus. Tem momentos que a sua família pode te ajudar. Porém, o próprio Deus não permite, porque tem momentos que é só você e Ele. Tem momentos que os seus amigos podem te ajudar, mas o próprio Deus não permite, porque tem momentos que é só você e eu. Oi, meu corpo está arrepiado. Vou liberar o que Deus colocar no meu coração. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Tem momentos que Ele permite com que a porta feche, para você ficar face a face com Ele novamente. Ele permite uma enfermidade só para você voltar lá. Ele permite uma porta fechada só para você voltar lá. Sabe o que Deus está dizendo? Eu prefiro fechar a porta, mas eu não te perco. Eu prefiro te ver chorando, mas eu não te perco. Eu prefiro te ver sozinha, mas eu não... Que vou adorar Jesus. Jesus não vai te perder para esse mundo. Ele prefere te ver chorando, mas Ele não vai abrir mão de você, diz o Senhor dessa casa. Feche os teus olhos, por gentileza, eu sinto graça de Deus aqui. Agora você percebendo porque foi tão difícil para a realização dessa festividade. Agora você percebeu do porquê a luta travada, do que parecia que ia dar tudo errado. É porque o diabo não queria que você escutasse essa palavra. O vento vai passar, aguenta mais um pouco. A luta vai passar, aguenta mais um pouco. Hoje Jesus te renova aqui hoje. Hoje Jesus te renova aqui hoje. Ei, se prepara para voltar a cantar. Se prepara para voltar a pregar. Jesus te renova hoje. Tem momentos que Ele permite tudo dar errado, para nós se lembrar daquilo que Ele é. Oh, glórias! Oh, glórias! A presença deles aqui no nosso meio. Eu sinto a brisa do Espírito Santo soprando aqui. Eu sinto o vento do Espírito Santo soprando na nave dessa igreja. Jesus está aqui nessa noite. A ser o que éramos na presença de Deus. Faz quanto tempo já que você não ora lá dentro da tua casa? É por isso que Ele permite tantas adversidades, para nós voltarmos ao nosso primeiro amor, para nós voltarmos a sentir a presença dEle novamente, para nós voltarmos a chorar na presença dEle novamente. É por isso que Ele permite tanta coisa, para nós se lembrarmos daquilo que é. É interessante, irmãos. Vocês estavam vendo isso aqui? Permissão de Deus, presença de Deus, obediência. Esse negócio de obedecer me lembra de princípio de quando Deus criou todas as coisas. Presta atenção nisso aqui para nós caminharmos ao final. Princípio de quando Deus ele coloca um casal dentro do jardim e dá uma ordem. Ordem essa, Ele fala: olha, todo fruto vocês podem comer,
menos o fruto da árvore da vida. Jesus, Deus, Ele tinha dado uma ordem: não coma desse fruto. Irmãos, é bem verdade. Versículo de número 41. Glória a Deus. O Evangelho escrito com Marcos, capítulo 6, versículo de número 41. Glória a Deus. Todos encontraram, pode dizer amém? Amém. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou, partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e dividiu os peixes entre todos eles. Versículo agora de número 46. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra, e viu-os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Amém? Pode se assentar, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço alguns minutos da sua atenção para nós entendermos aquilo que o Senhor tem a revelar para nós aqui nessa noite. Eu prometo ser bem direto, objetivo naquilo que o Senhor colocar no meu coração. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, pregado. Já vimos muitas pessoas falar a respeito desse texto aqui. É bem verdade que Jesus, ele estava no meio de uma multidão essa a qual já vinha seguindo a Cristo, andando. Jesus estava vindo de barco, e aquela multidão inteira vindo a pé, em procura de uma palavra, em procura de que Jesus falasse algo. É interessante, porque quando essa multidão está ali com Cristo, já cansada, e a Bíblia diz que era tarde, os discípulos olharam para Jesus e disseram: vamos despedir essa multidão, pois já está tarde, faça com que eles vão comprar coisas nas aldeias para eles. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele não queria despedir aquela multidão de barriga vazia. Jesus, ele não queria ver com que aquela multidão fosse embora com fome. É interessante que Jesus, ele vai perguntar o que é que na multidão tinha para oferecer àquele povo. Nós bem conhecemos a história, tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. É interessante porque já essa multidão aqui, 5 pães e 2 peixinhos, para essa multidão é pouco, mas na mão de Jesus se tornou muito. E aqui eu começo a entender que Jesus, ele não precisa de muito para fazer alguma coisa na nossa vida. Jesus, ele não precisa de muito para fazer algo na nossa vida. Nós vemos nos textos sagrados da palavra do Senhor, a qual ele precisou de pouco para fazer muita coisa na nossa vida. Perceba um homem por nome Gideão. Gideão tinha um grande exército, ao ponto de Deus olhar para Gideão e dizer: Gideão, está muito grande esse exército, faça o povo descer as águas. Enfim, nós conhecemos, ficou apenas 300 com a batalha, é pouco, mas na mão de Deus se torna muito. A Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. 2 ou 3 é pouco, mas com a presença de Jesus se torna muito. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas apenas poucos são escolhidos. O que eu quero dizer aqui nessa mensagem é que se você entregar o pouco que você tem aqui nessa noite, Jesus fará coisas grandes por nós aqui nessa casa. Jesus, ele precisa de pouco para fazer muita coisa na nossa vida, pois não adianta ter grande quantidade se apenas poucos querem trabalhar.
Não adianta ter volume se apenas 2 ou 3 querem fazer a obra do Senhor. Deus quer pouco, mas pouco que ainda ora. Deus quer pouco, mas pouco que ainda tenha compromisso. Deus quer pouco, mas pouco que ainda sente a graça, sente a presença, sinta a unção de Deus sobre a vida. É interessante porque aqui nesse texto aqui, esses homens, essa multidão vão começar a se alegrar, fazer festa por haver a multiplicação. Eles já tinham visto muitas coisas, já tinham visto muitos milagres acontecer, mas milagres semelhantes a estes homens ainda não tinham visto. Então Jesus agora vai multiplicar o pão, multiplicar os peixes, ao ponto da multidão, ao ponto daquele povo se alegrar, ao ponto deles fizerem festa, festejarem por aqueles pão, por aqueles peixes. Eles começam a se alegrar. Os discípulos estão alegres. E agora a Bíblia diz que Jesus vai chamar os discípulos à parte. Vai chamar os discípulos e vai dizer: olha, pega o barco, vai até o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Irmãos, é bem verdade, nós conhecemos esse texto. Isso aqui eu começo a pensar que Cristo é esse que vai tirar os discípulos do meio de uma festa, vai tirar os discípulos do meio de uma alegria, para agora colocar dentro do barco para enfrentar uma tempestade. Que Jesus é esse que vai tirar do meio de uma alegria, para que esses homens começam agora a enfrentar momentos de desespero. Eu tenho por mim dizer que para tudo Deus ele tem um propósito, que independente do que aconteça, para tudo Deus ele tem um propósito. Jesus chega até os discípulos e diz: olha, pega o barco, vai até o outro lado, porque eu vou despedir a multidão. Há uma ordem de Deus aqui, e essa ordem é um tanto quanto muito interessante, porque Jesus já está dizendo: nós vamos nos encontrar do outro lado. Independente do que vocês passarem no meio do caminho, nós vamos nos encontrar do outro lado. Eu quero que você guarde isso, porque Jesus no começo aqui ele disse: nós vamos nos encontrar do outro lado. É interessante porque os discípulos não vão fazer bico, não vão fazer cara feia, não vão murmurar. Eles vão pegar o barco e vão obedecer uma ordem de Jesus. Ao obedecer essa ordem, a Bíblia diz que perto da 4ª vigília da noite, esses homens começam a enfrentar uma tempestade. Tempestade essa que há uma revelação em cima aqui desse texto. Pois difícil não é obedecer uma ordem quando Jesus manda. Difícil é permanecer no barco quando a tempestade chega. Ei, entrar dentro do barco é fácil. Permanecer no barco quando o vento sopra é difícil. Pare para pensar o tanto de gente que já não estava dentro do barco, mas porque talvez o vento soprou, talvez a adversidade veio e muita gente já abandonou o barco. Mas Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite. O vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas não abandone o barco, não desista, continue adiante. É interessante porque esses homens vão obedecer essa ordem essa que por obedecer à vontade do Senhor, eles agora começam a enfrentar algumas tempestades. Por obedecer à voz do Senhor Jesus, esses homens agora começam a enfrentar alguns ventos na vida. E é assim conosco, por obedecer à voz do Senhor, muitas das vezes vamos enfrentar a tempestade. Por dizer não ao pecado e sim à santidade, vamos enfrentar algumas tempestades. A dizer não à mentira e sim para o verdadeiro Cristo, nós vamos enfrentar algumas tempestades. E o que me chamou a atenção aqui é que os discípulos vão enfrentar essa tempestade e eles começam a remar contra este vento, a remar contra essa luta. E a Bíblia diz: Jesus foi até o monte orar. Do monte onde Jesus estava, Jesus conseguia enxergar a aflição que os discípulos passavam. Os discípulos começaram a remar ao ponto de estarem cansados, ao ponto de estar fadigados. A Bíblia diz: o vento era contrário. O vento é imaterial.
O vento não cansa de soprar. Nós somos matéria, nós cansamos. Aqueles homens agora começaram a cansar, começaram a ficar sem força. Irmão Joedson, então quer dizer que do monte onde Jesus estava, Jesus conseguia enxergar? Conseguia. Então por que é que Jesus não fez nada? Porque Jesus sabia que os discípulos ainda aguentavam. Irmão Joedson, então quer dizer que Deus, Ele está vendo a meu vento, a minha prova? Está. E por que não fez nada? Porque Jesus sabe que você ainda aguenta. Jesus sabe que você ainda suporta. É interessante porque a Bíblia diz que quando eles estavam cansados, Jesus começou a descer do monte a favor daqueles homens. Quando chegaram no limite, Jesus começou a descer do monte a favor daqueles homens. Eu tenho uma palavra de Deus, alguém aqui nessa noite, a dizer que Jesus vai descer aqui nessa casa para acalmar a tempestade de alguém. Alguém pode levantar a mão e receber essa palavra? Jesus vai descer para acalmar a tempestade de alguém. Eu não consigo me manter a segurar essa palavra que Deus revelou no meu coração, e eu já vou liberar ela aqui nessa noite. Jesus vai descer aqui nessa noite para acalmar a tempestade no coração de alguém, para acalmar esse vento na vida de alguém, para dizer: ei, saiu do teu controle, mas eu continuo no controle. Saiu do teu domínio, mas eu continuo no controle da situação. Ele não perde controle, porque para tudo Deus, Ele tem um propósito. Por que é que Jesus, irmãos, vai tirar os discípulos de uma festa para fazer com que eles enfrentem uma tempestade? Que Deus é esse? Diz que nos ama, diz que cuida, mas parece que tem momentos na vida que estamos sozinhos. Parece que vamos orar e o céu está de bronze. Parece que vamos falar algo e Deus não está do lado. Que Deus é esse? Essa atitude de Deus é a mesma atitude de um pai e de uma mãe quando vê um filho em uma escola, tendo um trabalho, tendo uma atividade. Tem filhos que ele vira uma noite estudando para sair bem na prova no dia do amanhã. E o pai, vendo o cansaço do filho, o pai muitas das vezes quer fazer com que o filho vai dormir, com que o filho vai descansar. Porém, o pai não faz nada, porque o pai sabe que o estudo do menino ali vai fazer bem para ele futuramente. É a mesma atitude de Deus. Quando nos vê passando por desertos, quando nos vê passando por vales, tem momentos que Deus não faz nada, porque Deus sabe que o que eu passo hoje é Ele me preparando para algo que eu vou viver futuramente. As adversidades que eu passo hoje é Deus me dando estrutura para algo que Ele me prometeu lá atrás, e eu vou viver futuramente. Deixa eu ser mais claro para você entender. Deus não dá enquanto você não estiver pronto para receber. Então primeiro Deus me prepara, então primeiro Deus me modela. É por isso que nós vemos muita gente de peito estufado dizendo: cheguei onde cheguei porque fui bom, cheguei onde cheguei porque preguei, cantei. Não, quando nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, nós vamos chegar e vamos dizer: eu não merecia, mas o Senhor me trouxe até aqui. Eu vim profetizar para essas irmãs nessa noite, em dizer a alguém que já está passando por ventos, que já está passando pela adversidade e não sabe do porquê todo vento, do porquê toda prova, e Deus já está dizendo: sou eu te dando estrutura, sou eu te preparando para algo maior que você vai viver. Deixa eu ver quem vai entender essa palavra. Jesus está te dando estrutura primeiro. Uma grande casa, se não tiver uma boa estrutura, ela cai. É Deus dizendo: vou te amadurecer primeiro. Deus tem uma obra tão grande na sua vida, mas Deus precisa te preparar primeiro. Deus precisa tirar algumas coisas que está te afastando dele, e você sabe que Deus está falando contigo aqui. Deus precisa limpar algumas amizades. Jesus precisa te afastar de algumas coisas. Sabe o que Ele está dizendo? Eu quero te dar estrutura. Ei, ninguém amadurece sorrindo. É difícil, passa por lutas, e esses homens é um exemplo para com isso. Eles estavam passando por adversidades. O que me chamou a atenção aqui
é que o momento, a situação, fez com que eles pensassem: vamos morrer. Porque ao olhar para um lado, olhar para o outro, não tinha ninguém à sua volta. Aquela tempestade, o vento soprava forte, ao ponto deles pensar que eles iam morrer. Será que Jesus nos trouxe até aqui para morrer? Será que Jesus permitiu com que entrássemos num barco para nós pararmos no meio do caminho? O momento fez com que eles pensassem: acabou. Mas a palavra de Cristo no começo da praia foi: nós vamos nos encontrar do outro lado. O problema é que o momento faz eu desacreditar naquilo que Deus já me prometeu. O momento, só porque tudo está dando errado, faz eu desacreditar que Deus me chamou. Só porque as portas não estão se abrindo, faz com que eu perceba que Deus não me chamou. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda que o momento não esteja da forma que você queria, ainda que o momento, a situação não esteja da forma que você quer, Deus já estabeleceu uma promessa sobre a tua vida, e querendo o inferno ou não, a promessa vai se concretizar. Irmão Joedson, Jesus falou que ia salvar o meu marido, mas parece que cada vez está mais difícil. Acalma o teu coração. Se ele diz que vai salvar, ele vai salvar. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer, porque estou sentindo graça de Deus aqui, irmão. Jesus está falando com alguém aqui nessa noite. Ainda que o momento não esteja favorável, ainda que o momento não esteja indo muito bem, vai dando glória, vai dando aleluia, porque nenhuma tempestade dura para sempre. Continua adorando o Senhor, porque essa tempestade vai passar. Deus marcou essa noite para falar com alguém em especial aqui. Interessante. Jesus tira esses homens dali. E eu disse que para tudo ele tem um propósito. Qual foi o propósito de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que estes homens estavam cansados. Cansados por estar remando. Cansados por estar remando e a tempestade não passar. Cansados por estar remando contra aquele forte vento. A Bíblia diz: Jesus ele via, Jesus contemplava. E enquanto eu estava estudando, meditando nessa palavra aqui, o Senhor colocou algo no meu coração, orando, o Espírito Santo do Senhor colocou algo no meu coração. E eu sei que eu estou pregando para vidas aqui que se encontram assim como esses homens. Pessoas que entraram aqui cansadas, pessoas que entraram aqui fadigadas, por orar e parece que não está vendo o resultado, por clamar e parece que nada está mudando. Pessoas que vêm para o culto segunda, todo dia, está no culto, por dentro só você e Deus sabe a amargura que está dentro da sua alma. Pessoas que estão aqui, que ninguém sabe o que você tem passado, uma luta travada dentro da sua casa, uma luta espiritual travada. Talvez os teus filhos não conhecem, a tua esposa não vê, os seus amigos não têm visto, mas só você e Deus sabe quantas lutas travadas não tem enfrentado, ao ponto de você olhar para um lado, olhar para o outro e se perguntar: Senhor, será que eu estou sozinho? Será que eu estou sozinha? Parece que ninguém me vê, mas eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu vejo o teu cansaço, eu vejo o teu sofrimento. Nessa noite aqui hoje, Deus marcou esse congresso para renovar vidas aqui. Jesus vai renovar alguém aqui hoje. Você pode levantar sua mão, eu tenho uma palavra profética nessa noite. Jesus veio renovar a força de alguém aqui hoje. Ele veio colocar alguém de pé aqui hoje. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não te deixei sozinha nesse vento, eu não te deixei sozinha nessa prova. Hoje eu te renovo, hoje eu te encho, hoje eu te pego de novo e te coloco na minha prova. Eu não estou sentindo Deus aqui. Eu sei que se fosse por você, nem aqui mais você estava. Eu sei que se fosse pelas tuas forças, nem aqui mais você estava. Mas sabe por que você chegou aqui? Porque a mão dele
O momento fez com que aqueles homens desacreditassem do que foi falado lá na praia. É interessante, irmãos, quando eles não aguentaram mais, Jesus começou a descer do monte. Jesus começou a vir. E é interessante porque não tinha nenhum veículo, um barco, para que levasse Jesus até aquele lugar. E aqui eu comecei a entender o propósito de Jesus para com aqueles homens, do porquê é que Jesus ele permitiu que os discípulos entrassem no barco e fosse até o outro lado. Era Jesus agora começa a vir, irmãos, por cima das águas. Era Jesus dizendo: ei, permiti com que vocês entrassem dentro do barco, porque tem coisas que Jesus não vai revelar no meio da multidão. Tem coisas que Jesus revela no secreto. Tem coisas que Jesus não pode revelar para todo mundo. Tem coisas que Jesus não revela ao pastor e revela à igreja. Tem coisas que Jesus revela ao pastor e não revela à igreja, e assim vice-versa. Tem coisas que é no oculto, tem coisas que é no secreto. Aí Jesus seleciona quem é que entra no barco. Entra os discípulos, porque Jesus não quer mostrar no meio da multidão. Jesus começa a andar por cima das águas. Os discípulos começam a ver aquele cenário. Era Jesus dizendo: o que eu vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar para mais ninguém. Só contemplou Jesus andando por cima das águas quem passou por aquela dificuldade. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Talvez você esteja passando por algo que ninguém esteja passando. Aí Jesus está dizendo: não tem problema, vou colocar na tua mão o que não coloquei na mão de mais ninguém. É Jesus dizendo: o que você está passando hoje, talvez ninguém está passando, mas Jesus está dizendo: tem surpresa para você. Tem surpresa. Levanta sua mão para profetizar essa noite. Ainda no final desse ano, tem surpresa de Deus para essa igreja. Tem surpresa de Deus para essa casa. Eu estou sentindo os céus abrindo aqui nessa noite. Alguém pode receber o que eu estou recebendo aqui? Jesus está aqui nessa noite. Que é na intimidade. É interessante, irmãos, porque Jesus começa a andar por cima das águas. Os discípulos, vendo aquele cenário, começaram a gritar, ficar com medo e dizer: é um fantasma, é um fantasma. Jesus olha e diz: sou eu. Jesus se identifica de que era ele. E os discípulos estavam com medo, dizendo: é um fantasma. Presta atenção nisso aqui. O problema não é enfrentar a tempestade, porque todos nós enfrentamos uma tempestade na vida. O problema é perder a sensibilidade da voz de Jesus no meio da tempestade. Tem pessoas tomando decisões precipitadas porque perdeu a sensibilidade em ouvir a voz de Jesus. Tem pessoas adiantando as coisas demais porque esqueceu e perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. É interessante porque os discípulos, eles começam a pensar: é um fantasma. Pedro, ele vai dizer: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. E aqui eu quero entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, e já estou encerrando. A Bíblia diz que Pedro, ele fala: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. Jesus ele permite com que Pedro venha. A Bíblia diz que Pedro desce do barco e Pedro agora começa a dar alguns passos. Passos esses que Pedro começa a olhar à sua volta. Começa a olhar e ver os ventos e perceber que o que ele estava fazendo não era algo natural, não era algo comum. Então a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. A maioria das vezes pessoas afundam por estar olhando
à sua volta, o que tem de gente afundando, por estar olhando as adversidades. E o maior problema não é só afundar, o maior problema é porque tem pessoas que estão afundando e colocamos a culpa em todo mundo, se esquecendo que a culpa está em nós, que esquecemos de olhar para o alvo, que é Jesus. Tem muita gente afundando porque tem olhado os problemas, tem muita gente afundando porque tem olhado para o homem, tem olhado para o defeito, tem muita gente afundando porque tem olhado para os problemas da terra. É interessante porque Jesus estava na frente, mas ele começou a olhar à sua volta. Jesus marcou essa noite para nós aqui nessa noite, para dizer: ei, volte a olhar para o alvo, volte a olhar para o alvo. Tem muita gente afundando e diz: a culpa é de pregador, a culpa é de pastor, a culpa é de fulano. Não, a culpa é nossa, que tiramos o olhar do alvo, que é Jesus. Mas essa noite é de hoje, nós vamos voltar a olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Olhar para o alvo, tirar o homem como centro das coisas e voltar a olhar para o alvo. Pedro começou a afundar. O que eu achei lindo aqui nesse texto é que Pedro afundando, seus amigos não fizeram nada, seus amigos não pularam do barco. Tinha possibilidade? Tinha. Por que não fez nada? Porque tem momentos que é só você e Jesus. Tem momentos que a sua família pode te ajudar, porém o próprio Deus não permite, porque tem momentos que é só você e Ele. Tem momentos que os seus amigos podem te ajudar, mas o próprio Deus não permite, porque tem momentos que é só você e Ele. Oi, meu corpo está arrepiado. Vou liberar o que Deus colocar no meu coração. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Tem momentos que Ele permite com que a porta feche, para você ficar face a face com Ele novamente. Ele permite uma enfermidade só para você voltar lá. Ele permite uma porta fechada só para você voltar lá. Sabe o que Deus está dizendo? Eu prefiro fechar a porta, mas eu não te perco. Eu prefiro te ver chorando, mas eu não te perco. Eu prefiro te ver sozinha, mas eu não... Quem vai adorar Jesus? Jesus não vai te perder para esse mundo. Ele prefere te ver chorando, mas Ele não vai abrir mão de você, diz o Senhor dessa casa. Feche os teus olhos, por gentileza, eu sinto graça de Deus aqui. Agora você percebendo porque foi tão difícil a realização dessa festividade. Agora você percebeu do porquê a luta travada, do que parecia que ia dar tudo errado. É porque o diabo não queria que você escutasse essa palavra. O vento vai passar, aguenta mais um pouco. A luta vai passar, aguenta mais um pouco. E Jesus te renova aqui hoje. E Jesus te renova aqui hoje. Ei, se prepara para voltar a cantar, se prepara para voltar a pregar. Jesus te renova hoje. Tem momentos Ele permite tudo dar errado, para nós se lembrar daquilo que Ele é. A presença dele está aqui no nosso meio. Eu sinto a brisa do Espírito Santo soprando aqui. Eu sinto o vento do Espírito Santo soprando na nave dessa igreja. Jesus está aqui nessa noite. Momentos que Ele permite para nós voltarmos a ser o que éramos na presença dele. Faz quanto tempo já que você não mora lá dentro da tua casa? É por isso que Ele permite tantas adversidades, para nós voltarmos ao nosso primeiro amor, para nós voltarmos a sentir a presença dEle novamente, para nós voltarmos a chorar na presença dEle novamente. É por isso que Ele permite tanta coisa, para nós se lembrarmos daquilo que Ele é.
gosto de obedecer, me lembra de princípio de quando Deus criou todas as coisas. Presta atenção nisso aqui para nós caminharmos ao final. Princípio de quando Deus ele coloca um casal dentro do jardim e dá uma ordem. Ordem essa, ele fala: olha, todo fruto vocês podem comer, menos o fruto da árvore da vida. Jesus, Deus, ele tinha dado uma ordem: não coma desse fruto. Irmãos, é bem verdade que Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. Eu quero acreditar que eu estou pregando com uma igreja inteligente aqui. Nós bem sabemos, nós estamos vivendo hoje, mas Deus já conhece o nosso amanhã. Nós estamos aqui, Deus ele sabe, ele sonda os nossos pensamentos. Deus já sabe futuramente, sabe o melhor para nós. É interessante, porque Deus dando essa ordem a esse casal, a Bíblia diz, irmão, que surge uma serpente conversando com a mulher. Ela diz: olha, sabe por que é que Deus falou para vocês não comer desse fruto? Porque a partir do momento que vocês comerem desse fruto, vocês passarão a ser como ele, conhecendo entre o bem e o mal. A Bíblia diz que a mulher olhou para o fruto, desejou o fruto, comeu e deu ao seu marido. A Bíblia diz, irmão, que por costume, todo final de tarde, Deus ele descia no jardim e ele conversava com o homem e com a mulher. Tinha intimidade em conversar face a face. Deus ele conversava com o homem e com a mulher. É interessante porque tendo esse diálogo todos os dias, mesmo Adão e Eva tendo comido do fruto que não era para comer, tendo pegado aquilo que não era para ter pegado, a Bíblia diz que no final da tarde Deus ele desce no jardim mais uma vez, com um sinal que dissesse para eles: olha, eu já sei que vocês pegaram aquilo que não era para ter pegado, eu sei que vocês desejaram aquilo que não era para ter desejado. Sabe por que eu desci no jardim? Porque eu vim aqui mais uma vez te dar mais uma oportunidade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei que você tomou decisões que não era para ter tomado, eu sei que você escutou pessoas que não era para ter escutado, eu sei que você fez aliança com pessoas que não era para ter feito, mas sabe por que Deus ele desce aqui nessa noite? Só para te dar mais uma oportunidade. É Deus dizendo: ei, eu sei que você errou, eu sei que você tomou decisões precipitadas, mas eu desço no jardim mais uma vez, no jardim da nossa intimidade, no jardim onde nós conversávamos, no jardim onde você sentia a minha graça, só para te dar mais uma oportunidade. Jesus vai nos dar mais uma oportunidade. É interessante, irmãos, porque nesse quesito aqui, levando ao texto a qual nós lemos, Pedro está afundando, e ao afundar, a Bíblia diz, Jesus ele vai levantar aquele homem após um grito. Ele diz: Senhor, socorre-me. Após ele gritar, a Bíblia diz que Jesus vai socorrer aquele homem, levantar aquele homem. E Deus marcou esse congresso aqui para levantar vidas aqui nessa casa. Pessoas que já estavam afundando, pessoas que seus sonhos parece que estavam afundando, pessoas que você está passando por vento afundando, mas Jesus te traz aqui nessa noite para dizer: eu não vou deixar você afundar, eu não vou deixar você afundar. Nós não temos costume disso, mas você pode olhar para o irmão que está do teu lado: Jesus não vai deixar você afundar. Diga para ele, diga para ela: Jesus não vai deixar você afundar, Jesus não vai deixar você afundar. Ei, Jesus não vai deixar você afundar. A situação na sua casa, Jesus não vai deixar afundar. Sabe o que Jesus está dizendo? A tua vida espiritual, Ele não vai deixar afundar. Hoje tem renovo da parte de Deus, tem renovo da parte de Deus. Feche teus olhos aí. Oh, glória a Jesus. Jesus trouxe alguém aqui nessa noite que já estava afundando, mas Deus te ama tanto que Ele veio te erguer, que Ele veio te levantar. Então nessa noite, quem trouxe alguma coisa para Ele, dê para Ele agora. Quem trouxe glória, dê glória. Quem trouxe aleluia, dê aleluia. Pois o Pai está aqui, o Pai está aqui,
você afundar. Ainda que o diabo se levantou, urebante, oremácia, oh glória, Jesus não vai deixar você afundar. Ainda que o vento se levantou, ainda que as calúnias levantaram, ainda que pessoas vão contra o teu ministério, ainda que pessoas se ajuntaram para tentar acabar com a sua vida, Jesus marca esse congresso nessa noite para dizer: eu não vou deixar você afundar. Ei, os meus planos na tua vida não vão morrer. Eu seguro nas tuas mãos hoje. É uma calaxia. Enquanto nós estamos aqui, Jesus vai entrar na casa de alguém e vai quebrar correntes. É uma calamanchora. Enquanto nós estamos aqui, obra de macumaria está caindo por terra hoje. O varão de guerra está aqui nessa noite para quebrar correntes, para derrubar a muralha. O só quem veio adorar a Deus, abre a boca agora, abre a boca agora, abre a boca agora. Vai, olha a glória já descendo, olha a glória já descendo, olha a glória já descendo. Receba de Deus, receba renovo de Deus aqui nessa noite. Oh, Espírito de Deus, Ele não vai deixar você afundar. Coloca de pé com permissão, pastor, por gentileza.